Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na aula de hoje, a tia Lívia vai fazer a correção das atividades anteriores, tá bom? Juntamente com a videoaula, a tia Lívia também vai enviar ali na descrição da atividade algumas atividades para vocês fazerem, então fiquem atentos, prestem bastante atenção na descrição das atividades, que é bem importante, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades referente aos dias 18 de maio, 25 de maio e 29 de maio. Mas primeiro eu vou fazer do dia 18 e 29 de maio, que é da apostila, e por último eu vou fazer do dia 25 de maio, que é do CA de vocês, tá bom? Então vamos lá. Peguem a apostila de vocês aí na página 11, que é onde começam as atividades, tá? Na seção lápis na mão. De acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, faça o que se pede. Vocês então vão ler as frases, marcar V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira aí está falando: os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra. Verdadeira, né? Os índios exploraram bastante essa terra, então é verdadeira. A segunda aí: os povos indígenas viviam apenas de caça e de pesca? Não, né? Falsa, tá? Muitos povos conheciam a agricultura, plantavam árvores frutíferas próximas às aldeias e também trocavam produtos. Então, eles conheciam a agricultura, né? Tinham povos nômades, povos sedentários. Então, eles não viviam apenas da caça e da pesca. A última aí: os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? Falso também, né? Lembra que nós estudamos que existiam diversas línguas indígenas em uso atualmente no nosso Brasil, tá? Então, os povos indígenas tinham diferentes culturas e também falavam diversas línguas, de acordo com o tronco linguístico, aquilo que eu expliquei a vocês, né? Sobre as diferentes culturas, que não existia apenas povo indígena, uma cultura que os portugueses achavam, né? Mas não, existiam vários. 2. Retome o mapa da página 4 para responder a questão a seguir. O mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época. Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? Porque naquele mapinha parece representar poucos indígenas e naquela época existiam muitos indígenas no nosso território brasileiro, como nós já vimos na questão anterior aí, que existiam diferentes povos indígenas, diferentes culturas, diferentes línguas. Então, eram bastante povos indígenas que existiam no nosso território naquela época, tá bom? Questão 3. Pesquise características de chefes indígenas do passado e da atualidade. Após a pesquisa, desenhe uma semelhança e uma diferença entre os chefes de aldeia conforme os espaços indicados. Então, aí vai do desenho de cada um, da pesquisa de cada um. Mas antigamente os chefes indígenas eles utilizavam muitos enfeites, né? Muitas pinturas corporais. Hoje em dia alguns povos ainda utilizam, mas também os chefes indígenas estão mais atualizados, né? Tem chefes que possuem celulares, né? Aldeias que usam celulares, roupas mesmo, roupa de pano. Então tem essas diferenças e essas semelhanças. Ó, o celular é uma diferença, as roupas é uma diferença, a semelhança pode ser os enfeites, as pinturas corporais, tá bom? Então, aí corrigimos a página 11. Agora, virando aí na página 14, nós vamos corrigir a seção Eu Historiador, tá? Pediu para que vocês lessem um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tá? Que foi enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, vamos lá. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo, por causa das águas que tem. Então, né, esse daí foi um trecho da carta de Pero Vaz Caminha que ele enviou para Portugal.
e tá perguntando assim: qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Foi Terra de Vera Cruz, né? Como nós vimos aí na cartinha que o Pedro Vaz Caminha enviou para o rei de Portugal. B. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por causa das águas que tem. Então, a alternativa que melhor corresponde nesse trecho é o segundo quadradinho. Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado, entendeu? Então, marque um X aí no segundo quadradinho. C. Em um mapa, vocês deveriam pesquisar o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Então, o estado onde esse Monte Pascoal está localizado é na Bahia, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer a correção da página 15 da apostila, tá? A última página de hoje da apostila. Depois nós vamos fazer a correção do CA, tá? Então, aí, questão 2. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Então, esses portugueses, eles saíram em busca de riquezas, de metais preciosos, como o ouro, a prata, tá? Diversos produtos para comercializar. Terras também e fiéis para a Igreja Católica, tá? Que era essa religião deles. 3. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Então, por que esse pau-brasil era tão bem visto, né? Tão valorizado lá na Europa? Bom, a madeira, que era de boa qualidade, né? E dela se extraía um corante natural vermelho usado para atingir roupas. E lembra que eu expliquei a vocês essa pigmentação vermelha, né? Essa cor vermelha nas roupas lá na Europa era símbolo de poder, de riqueza. Então, por isso que esse pau-brasil era tão valorizado lá, tá? Agora a gente vai para a correção do CA. Bom, agora nós vamos fazer a correção do CA, tá bom? Da página 71 a 73. Então, vamos lá. Na número 1, vocês teriam que decifrar o enigma. Então, de acordo com os símbolos, vocês iam colocando as letrinhas, tá bom? Na questão A tá perguntando a etnia indígena que ocupava o atual litoral brasileiro. Então, era a etnia Tupi-Guarani, tá? Também facinha essa. E na B, povo que chegou em 1500 ao atual território brasileiro. Foram os portugueses, né, pessoal? Vimos bastante isso também. 2. Organize as letras para descobrir o nome que foi dado ao Brasil quando os portugueses ocuparam essas terras. Então, o primeiro nome aí, né, dado ao Brasil pelos portugueses foi Vera Cruz, tá bom? Então, desembaralhando aí a palavrinha, vai surgir o nome de Vera Cruz. B. Vocês vão pesquisar, então, o significado desse nome, né? O que significava isso? Então, Vera Cruz significa cruz verdadeira, tá bom? Então, respondam aí. Se precisar, a gente pode pausar o vídeo, tá bom? Para facilitar aí para vocês. Bom, aí na página 72, né, e 73, vocês vão ajudar os indígenas Carajá a chegar à aldeia. Então, para isso, vocês vão percorrer o caminho do labirinto e descobrir as imagens de elementos culturais indígenas brasileiros, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ajudar, né, os indígenas a chegarem à aldeia e durante esse percurso vão ter vários elementos da cultura indígena, que foi o que nós estudamos também, né, sobre o conhecimento e o uso da terra pelos indígenas, estudamos sobre o milho, a mandioca, sobre esses elementos da cultura indígena, tá bom? Aí, né, após vocês fazerem o labirinto, na questão 4 aí tá pedindo. Depois de percorrer a trilha do labirinto, escreva que elementos culturais dos Carajá você encontrou representados. Então, ó, tem aí da A até a F, não vai importar a ordem, tá? A ordem vai variar de acordo com de cada aluno aí, não tem uma ordem certa, mas os elementos encontrados foram mandioca, oca, né, ou moradia, arco e flecha, ou vocês podem também colocar caça, pesca, milho, peixe ou pesca, penas coloridas ou enfeites. Então, são esses elementos aí que são presentes na cultura indígena brasileira, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Juntamente com essa aula de correção, a tia Lívia vai enviar também umas atividades para vocês fazerem, tá? Então, prestem bastante atenção na descrição da atividade. Então, ó,
Beijão para vocês e até a próxima, tá? Tchau!